Aleluia. Vamos orar. Se você, como obreiro, vê alguém lá fora que não esteja trabalhando ou nos corredores, convida a vir para aqui para o auditório, tá? Aí você não conversa mais, você foca no que Deus vai continuar falando ao seu coração. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado nesses dias. Eu creio, Deus, de maneira profunda, de que nós já estamos instruídos em tudo que o Senhor tem falado. Por isso nós queremos te agradecer, porque é a sua palavra, como temos aprendido e como o Senhor também nos tem instruído, Pai, diariamente, a sermos homens e mulheres que vivam na centralidade de Cristo, que aprendam todos os dias a negar a sua vontade, a crucificar a sua carne. Nós te bendizemos, continua falando, ministrando ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, eu sempre digo a vocês há anos, que se fosse definir o caminhar cristão ou a vida cristã, em pequenos versículos ou quase que numa frase, a maioria de vocês sabem que servir a Jesus consiste em negar, tomar a sua e segui-lo. Dentro disso não há nada para mim tão esclarecedor quanto o que Jesus realmente representa para nós. Aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Há quantos anos ou décadas a gente vem falando isso? Então, diante de tudo que você tem ouvido, não adianta você sair daqui numa conferência como essa e a partir de amanhã fazer de conta que Deus não falou com você. Na verdade, tudo isso tem que ser um desafio. Você, como filho, tem que se tornar um bom, um excelente filho. Meu pai não é convertido, minha mãe não é convertida. Eles vão ver Cristo em você. Eles têm que ver Cristo em você. Ah, mas pastor, a minha mulher é uma mulher muito difícil. Transmita Cristo para ela. Você não tem que ser um frouxo, um banana. Você tem que ser um homem posicionado, firme com mansidão. Ah, pastor, mas o meu marido é um bruto, é um homem. A Bíblia diz que você tem que orar e ganhá-lo sem palavra, porque tem princípios aí embutidos e eu não vou falar sobre isso. Nós precisamos mostrar para a sociedade de que Cristo habita e vive em nós. Nós não vamos perder a nossa identidade. Você também não vai perder seus direitos. Ah, pastor, mas eu tenho direito? Olha, no aspecto do reino não tem não, como cidadão tem. Vamos lá, se você está com o seu carro no trânsito, e aí o sinal amarela, já de longe, e você decide cortar o vermelho, e vem um outro carro que já pegou o verde, ele está no sinal certo, e você bate, e se não houver vítimas, amém, mas se houver, é mais problema. É lógico que você vai ter que responder. Se você infringe leis, você tem que responder. Eu tenho uma concepção, o crente ele não pode ser aquela pessoa idiota. Não, porque eu sou crente, eu não. Não. Você tem que ser posicionado, firme. Você tem que agir como Paulo. Peraí, eu vou apelar para os meus direitos. Então, só para os irmãos saberem, que crente não é sinônimo de imbecilidade. Mas voltando ao que eu quero colocar hoje. Orgulho, a mãe de todos os pecados. Esse é o tema. Eu não quero ler tudo, porque senão não vai dar tempo e a gente precisa ouvir mais ainda do pastor Massal. Ele vai ficar com a última palavra da noite e da conferência. Mas lá em 2 Crônicas capítulo 26, não precisa nem você abrir, o pessoal pode colocar, eu vou ser bem rápido, eu vou só sintetizar. Diz que todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que tinha na época 16 anos de idade, e o constituiu em lugar de seu pai Amazias. E pincelando tudo, Uzias foi um excelente rei. Já no verso 6, a gente já vê como ele destitui o pecado, como ele arrebenta com tudo que era dos filisteus, reconstrói cidades, o cara faz tudo certinho. No verso 7 diz: tudo isso
Olha só, Deus o ajudou. Eu gosto de ler nessa versão King James. Se botar, eu preferi botar eu sempre peço aos irmãos, às vezes vão ficando imprensado comigo, né? Pastor, uma hora NVI, outra hora King James, outra hora NTLH, mas porque tem coisas que são mais profundas na King James atualizada. Olha só, tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado. Diz assim para o seu irmão: tudo que nós somos de melhorzinho hoje é porque Deus está ao nosso lado. Você tem que entender isso. Se você não é alguém que tem esse entendimento, rapaz, sabe por que eu sou um marido melhor? Você acha que é porque eu quero ser? Você acha que às vezes algumas coisas acontecem lá em casa, né? Aí eu respiro fundo, sei que a minha mulher também respira fundo, é porque a gente quer ser, não, é porque nós queremos agradar a Deus, e falhamos demais. Quantas vezes vocês ouvem testemunho meus aqui, situações, em áreas assim, né? Poxa, que não adianta eu chegar aqui de púlpito, como eu sempre falo há anos, e pregar uma coisa que Deus sabe que é mentira. Não tem como. Gente, não adianta você pregar o que não é verdadeiro. Não adianta. Infelizmente nós assumimos essa capa de religiosidade muitas vezes. Somos religiosos demais e somos muito bons. E não entendemos que o melhorzinho que somos hoje é porque a verdade de Deus está entrando no nosso coração. E infelizmente com o passar do tempo nós vamos perdendo essa essência. Hoje a mesa, eu vou falar para você. Eu acho que eu não vou dar essa dica não, senão eu vou perder a benção. Eu amo hospedar crentes lá em casa, especialmente pastores. E deixa eu continuar fazendo isso. Você não tem noção do quanto a gente ganha à mesa. Eu fico lá com a minha esposa, cozinhando para eles tudo. Senta para comer. Eu falo, não, e vamos conversando aí que eu estou só. E o pastor Marçal, senta aqui, rapaz, vamos comer, rapaz. Ó, muchacho. Não, vai lá. Aí o pastor divino, rapaz, senta. Não, vamos falando aí, eu estou aqui. Meu irmão, fica ali só, sabe? E cozinha, e frita ovo, frita queijo e tal. E vou enchendo os caras de comida. Fica tudo. O Marçal falou, não tem jeito, eu saio daqui gordo toda vez. Toda vez eu engordo. Né? E eu esqueci de cuscuz de massapuba hoje. Vai ficar para a próxima. Mas primeiro, porque você está honrando a Deus. E segundo, porque você aprende muita coisa. Muita coisa. Rapaz, a Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedaram a anjos. Então seja alguém que compreenda que você é um pouquinho melhor, porque Jesus está com você. Se nós queremos manifestar a glória de Deus, e gente, olha, vai precisar disso. Quem assistiu a live que nós fizemos com o pastor Divino, levanta a mão bem alto. A galera grande. Mas nós vamos preparar uma próxima, né? A gente ficou até de combinar sobre um tema mais escatológico, daquilo que a gente conversou hoje sobre o Apocalipse, a besta, o grande dragão. Se prepara, porque vai ser ultra mega power. Você vai entender que você não pode mais olhar este mundo como você tem olhado ele, não. Não dá para você viver. Olha, vou te dar uma dica, um pouquinho fora da palavra. Não viva mais como se nada fosse acontecer. Gente, o 666 já está acontecendo. Já falei isso aqui algumas semanas atrás. Já estamos inseridos nele, não tem como. A gente vai até, o pastor vai até falar um pouco sobre isso na live, né? Vou ser mais profundo, eu sintetizei. Por que muitos só vão comer, beber e vestir se tiverem a marca da besta? Você vai entender com muita precisão. Na verdade, alguns países, né, pastor Divino, já estão nisso. E nós não podemos mais viver, voltando à palavra agora, achando que, não, entenda que o que você é hoje, Deus está do teu lado, Deus está com você. Se você é o que é, porque Jesus está, mas tem gente que não, é porque eu fiz, é porque isso, não é mais assim. Deus estava do lado de Uzias, Deus estava com ele em tudo. Ele foi um construtor extraordinário. Eu gosto desse verso 11.
Uzias possuía um exército bem treinado. Olha só que coisa linda, organizado em grupos de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais da guarda pessoal do rei. Maacéias é o meu irmão, já está, creio, na glória. Então entende isso, era um cara extraordinário. A Bíblia diz que ele comandava um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à sua disposição nas batalhas. Ele equipa exército, ele equipa com tudo que tem direito. No verso 15, olha que coisa linda. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por especialistas, a fim de serem posicionadas nas torres, nos cantos da muralha, para atirarem simultaneamente grande quantidade de flechas, assim como arremessarem grandes pedras contra as forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do rei Uzias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária, até que se tornou o quê? Vamos lá, gente, vamos ler o final? Até que se tornou bastante conhecido e... É aquilo que você falou, pastor Massal. Esse é o problema, é quando vem o sucesso. Esse é o problema, é quando eu coloco um PR. Nós estamos para consagrar 3 pessoas, Kleber, Amanda e a Maria, mas estamos trabalhando no coração deles. Outros serão consagrados. Alguns podem perguntar, mas por que ainda o senhor não consagrou? Eu sei, porque Deus fala comigo, está chegando a hora. Irmãos, é uma coisa, é uma desgraceira quando você começa, é uma pessoa, é pancada, né, cara? É pancada. Você já não olha, ele acha, já falei para ele acha que ele não vai enfrentar isso, ele vai enfrentar, porque outros enfrentaram. Você já viu quando você está no trabalho que você é promovido? Eu tinha 13 funcionários, o pastor Borges, todo mundo sabe, trabalhou comigo. E você lembra da Lúcia, né? Eu levantei uma menina lá extraordinária. Rapaz, só fiz levantar como chefe da equipe. Eu tive que... A forma com que ela muitas vezes chamava as pessoas a atenção era humilhante. E eu me lembro uma vez que eu como chefe, viu? Chefe, eu era o proprietário da empresa. E aí eu chamei ela a atenção, fui com ela, falei, olha, você nunca me viu falar desse jeito com as pessoas. Eu estou aqui, na época eu estava com acho que uns 16, 17 anos de empresa. Você vê como é que eu trato todos, como é que todos me veem aqui dentro. E fui falando para ela. Ela tinha colocado uma pessoa que foi indicação dela, e você é a sua amiga. Eu até perguntei, tem alguém que estava precisando, você trouxe, você está humilhando, você chama a menina de burra. Aí falei, ela chorou. Aí eu falei, poxa, quebrantou, né? Quebrantou. Aí falei, não faça isso, está errado. Fui com ela para um outro departamento lá da empresa que eu trabalhava, uma empresa que tinha 4.000 funcionários. Uma das maiores, não, a maior do sucro alcooleiro, o ramo sucro alcooleiro da cidade, do estado. Aí retornei com ela para o escritório. Você estava nesse dia? Acho que não, né? Acho que não estava, não. Aí eu sentei. A sala tinha o meu gabinete. Todo mundo assim, ficou naquela, viu que ela chegou meio chorosa. 15 minutos depois, ela entra no escritório. Deixa eu ver aqui, um negócio leve aí. Pastor, me presta seu caderno, por gentileza. Pode ser. Posso fechar ele aqui? Eu estava sentado, segurei, pastor Manuel, uma distância mais ou menos aqui assim. Aí eu sentado no birô, no notebook e tal, ela fez assim, com a carteira profissional, segura aí. Me demita. Aí eu gelei na hora, bateu logo uma batedeira, o coração acelerou. Falei, como é que é? Todo mundo olhou para mim. Era fechada, era uma baia, né? Fechada, e quem estava ao redor? Aí eu respirei fundo, você tem certeza? Me demita. Aí eu peguei a carteira, botei dentro da minha pastinha 007. Rapaz, o coração só faltava sair pela goela. Aí eu respirei, falei, tá, deixa eu pensar.
me demita, eu não quero mais trabalhar com você. Aí eu fui para casa, digo, tá, depois a gente conversa. Isso era uma terça, quarta, eu ia terça e quinta. Aí eu falei com a minha esposa, como sempre, ela disse, ou você demite, ou você não vai ter mais o respeito de ninguém lá. Eu disse, não, eu sei disso, só queria te ouvir. Quando foi na quinta-feira, já cheguei, já com a rescisão pronta, falei com o meu contador na quarta. Ela chegou chorando, ai, me desculpa. Eu falei, agora já era, já foi. Não tem como mais, olha o que você perdeu a maior oportunidade. Rapaz, mas aí assim, eu fui com muito, aí depois fui com arroxo. Falei, arrume suas coisas, vou pagar a sua rescisão integral, vou pagar até o que você não tem direito, mas eu não quero mais você aqui. Não quero mais. Sabe, nós precisamos tomar cuidado com algumas decisões que nós vamos tomar na vida, porque elas terão consequências sérias. Preste atenção, pelo amor de Deus, porque Deus está falando com você. Eu estou dizendo aqui, tem coisas que tem coisas que você vai ter que fazer. Não sei o que é. Reavalie. Foi um casamento errado. Fornicou antes de casar. O pai estava vivo, a mãe. Vai consertar. Não faça de ouvido regado, porque vai ter consequência. Foi um pecado errado. Eu dei o testemunho para vocês da colherzinha lá da menina. A menina, na Argentina, na década de 80, aquele movimento que teve lá, se o nome lá do argentino, a igreja dele explodiu, Juan Carlos Ortiz. Igreja do cara, coisa gigante. Sabe o que aconteceu? Uma molecazinha de um instituto chega para ele no movimento e diz, pastor, eu preciso fazer algo urgente. Ele falou, o que foi? Eu tenho que voltar para um instituto onde eu me formei, porque o Espírito Santo tocou nessa reunião. Foi um mover assim, ó. E eu tenho que devolver uma colher de café, que eu usava ela todo dia, as colheres lá tem o nome do instituto. Então eu peguei como souvenir, como lembrança, mas ninguém me autorizou que era gente, como é que pode? Ela não estava tranquila. Quem foi que trouxe a memória dela que ela deveria devolver aquela colher? O Espírito Santo. Às vezes a gente acha que são coisas, pastor, mas aí conversa com ele para você ver. Tem detalhes na sua vida que você tem que consertar. Já consertei, glória a Deus. Continua mudando, não para. Porque nós temos uma tendência, hoje nós estamos falando de avivamentos lá na igreja, sobre avivamento, só rolou, isso aqui, porque isso não acontece, porque, rapaz, nós vamos nos acostumando com a presença de Deus, nós vamos nos acostumando uns com os outros, falta às vezes respeito até entre nós, não é só com o pastor, preste atenção, o respeito não é só para comigo, é com esse irmão que está do teu lado. Como é que você fala com ele? Ei, bicho, não, para com isso. E aí, irmão, entende que, sabe, não é que você vai ser careta, mas a forma de tratar, a forma de lidar com os irmãos, a forma de sermos igreja. O sucesso, a fama acontece. Você acredita que a minha mulher sabe disso. Já teve obreiros que lá antigamente no Acauã a gente colocou um padrão de farda, né? Era legal. Hoje a gente está utilizando crachás para ficar mais tranquilo. Mas já teve gente que só queria usar essa farda azul. Chegou a ventilar isso. E às vezes humilhava as pessoas. E aí eu dizia, sai. E saía muitas vezes da igreja com raiva de mim, falando mal. Eu falei, mas só porque é obreiro, e se fosse um pastor? Se fosse como é que você trata as pessoas? Como é que você trata? Como é que você cuida das pessoas? Gente, Uzias começou a ter fama, passou a ser bastante conhecido e poderoso. Muitas vezes alguns perguntam, vou dar o exemplo do Kleber aqui, porque é um discípulo mais próximo, todos são próximos. Mas ele sabe, uma vez ele pisou na bola, ele estava num jejum, eu falei, vá lá e conserte. Ele parou assim, gelou na frente de todo mundo, ele já foi, devagarzinho, né, com todo amor e carinho, igual o cachorro quando murcha as orelhas. Vá consertar agora. Foi lá consertar.
Pergunta para ele quando eu pego uns bicos do peito, como é que é, né, Amanda? Tim! Sim, senhor, pois não. Sabe, nem de longe eu faço isso com alguns de vocês e muitas vezes. Por que isso? Porque nós não entendemos o quanto precisamos ser tratados. Nós não entendemos o quanto a gente precisa de tratamento, a gente se ofende muito rápido. Eu vou falar pela milionésima vez aqui. Gente, os meninos que... Rafael às vezes vai estar com o Jordan, às vezes um sai, o próprio Kleber, outros saem comigo. Né? Um dia ele está com o Isaac. Cadê o Isaac? Ele está por aí, o Isaac. Olha ele ali. Uma vez ele saiu comigo, ele viu o desespero. Comer 3 da tarde, 4 da tarde, e vai para um canto, vai para o outro, pai, vai para lá e vai para cá. E às vezes eu não tenho tempo de olhar o WhatsApp. E às vezes eu tenho centenas de mensagens, eu não vou responder a sua. Já teve gente que foi embora da igreja com raiva porque eu não respondi ao WhatsApp. Eu nem sabia. Eu acho que isso aqui, só aqui, né, pastor Manuel, lá não acontece essas coisas não. Não, pastor, não. Foi embora com raiva porque eu não respondi. Falei, gente, isso é muito pequeno. É sério. Hoje faleceu uma pessoa que é próxima de alguém da nossa igreja. A pessoa é muito próxima a gente gosta muito dessa irmã. Não deu para fazer o sepultamento, pediu o pastor Baez e a pastora Simone para ir lá nos representar. Você acha que a gente está aqui? É trocentas coisas para resolver. É problema, é uma crise, é um casal que briga, é um irmão que briga com o outro. Esse rapaz está aqui, mas você não tem noção não. Tem que estar ali no celular, respondendo. Eu fico imaginando quando a gente chegar na casa de uns 2.000, 3.000. Não dá conta. Ou nós entendemos a nossa responsabilidade como igreja, que a gente vai trabalhar muito com isso daqui para frente, já estamos trabalhando, de sermos corpo, de sermos responsáveis uns pelos outros, ou então não vai. Olha o que eu estou dizendo a você, assim que a gente derrubar essa parede, o pastor Massal, ele falou uma coisa que eu creio nisso. Esse cara não vai dar muito tempo, não, isso aqui vai encher. Porque nós não temos condição de botar aqui, nem de longe, 1.000 pessoas. Banheiro não dá, não tem estrutura, não dá. Se ampliar, vai dar. Aí vai ter mais banheiros, mais salas, berçário, outra. Deus não é criança, Ele não vai dar nada que você não possa executar com graça. Agora, cada um de vocês vão crescer na graça de Deus. Rapaz, você faz parte daquela igreja, graças a Deus. Você é discípulo daquele irmão, glória a Deus. Você é um líder de célula, aleluia. Você discipula pessoas, amém. Você vai ser conhecido, você vai ser visto. Você vai ser alguém apreciado, sim. Agora, preste atenção que você vai ler. Verso 16. Vamos juntos ler? Vamos lá? Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. E essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Entende? Às vezes as pessoas não cedam. Eu conheço fulano, eu conheço ciclano, não vou me dobrar. Tá certo. Vida que segue. E essa parte para mim é a mais crítica. Você não vê aí o cara imoral. Pelo contrário, se você ler a história certinha, você vai ver que ele foi um cara que destruiu poste ídolos, um cara que ele correspondeu a tudo que o seu pai fazia, até melhor. Mas preste atenção, ele começou a vangloriar-se, orgulho começou a entrar no coração dele. A gente não vê adultério, a gente não vê ele se prostrando diante de poste ídolos, de nada disso. Mas a gente vê ali que o orgulho e a soberba, essa atitude o conduziu à queda e ao... Agora veja o próximo parágrafo, vamos lá? Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor, seu dono, seu Deus. Por quê? Vamos lá.
A Bíblia diz que ele entra para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolerizou contra os sacerdotes na casa de Javé, junto ao altar dos santos perfumes. Sabe, irmãos, no reino de Deus, cada um tem uma função, cada um tem um chamado, cada um é conduzido por um caminho. Cada um. Deus, Ele é quem dá a capacitação. Deus é quem dá condução. Quantas pessoas às vezes se levantam com inveja de você, querendo ter o que você tem, querendo ser como você, ou pode ser o contrário, você querendo o que eu ensino o meu filho. Ele pode vacilar se ele quiser, mas pensa com o Daniel: não queira o que é nada de ninguém, não almeje, não cobice, queira o que é seu. O cara lá comprou uma Lamborghini, graças a Deus, fique lá ele com a Lamborghini dele, estou nem aí. Eu quero o meu Cobalt, tá bom demais, é meu. Não, mas que o cara fez. Aprende a se contentar, até porque, meu irmão, o que o pastor Divino falou aqui, você vai ouvir melhor depois. São tempos onde você vai ter que aprender a viver de forma humilde. Esse ano eu conversei com minha esposa, nós vamos minimizar. Eu às vezes confundo minimizar ou maximizar, às vezes eu fico, né? Maximizar seria o quê? Seria realmente aumentar, e minimizar, né? Aí no caso é minimizar. Minimizar a nossa vida como um todo. A gente quer viver de uma forma mais simples possível, porque o que já está aí, não é o que vem não, é o que já está aí. Eu lembrei agora da propaganda de uma empresa, não vou dizer o nome aqui para não ter problema, né? Mas você viu lá, quem viu essa propaganda? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Isso é música de candomblé. Quando eu fui de dentro da bagaceira, a gente cantava lá. E tudo é meia, né, nessa propaganda. Vocês viram lá? Tudo é 6. Os caras exaltando. Já está vindo já para eles lá. Para nós, é outro nível. Nós vamos subir. Diz assim, meu irmão, ele vem, o desgraçado, e a gente sobe. Você pode aplaudir a Jesus, aleluia. Ele vem, a gente sobe. Oh, glória. Sabe, irmãos, Uzias foi fazer algo que Deus não mandou ele fazer. Ele quebrou princípios. O que é que você tem feito que Deus não mandou você fazer? O que é que você tem feito da sua vida que Deus disse, não faça? O que é que você precisa consertar na sua vida, porque Deus disse para você não fazer, você foi e fez? Irmãos, a Bíblia diz que o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. Por quê? Porque ele estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo saiu depressa, porque lepra, como disse o pastor Marçal naquela época, era, meu Deus, você não queria estar nem de longe perto de um leproso. O Senhor feriu ele. E ele sofreu dessa doença até o dia da sua morte. Mas o que foi que ele fez de tão grave? Ele prostituiu? Ele prostituiu? Foi um adúltero? Mas ele pecou contra Deus por causa do orgulho. Você está entendendo o quão sério é o orgulho, gente? Pelo amor de Deus, chega hoje, Senhor, eu não quero ser esse homem mais orgulhoso. Eu quero ser uma pessoa mais quebrantada. Não é fácil, irmão, vai ser difícil. Sendo assim, ele sofre dessa doença até o dia da sua morte. Aí a gente pula. Aí tem algo muito sério em Isaías, capítulo 6, verso 1. Deus estava visitando a igreja, Deus estava visitando o povo dele. As coisas estavam acontecendo até que o coração daquele homem se ensoberbece.
até que ele acha que ele pode fazer o que ele tem que fazer. Por que eu estou colocando isso para você? Porque você tem que ser alguém que chame a Deus agora para a sua casa. Aleluia, pelo sangue de Jesus. Você tem que ser um homem, uma mulher agora que diga: Deus, eu quero ser humilde o suficiente. Como é você quando tem uma comunhão? É o primeiro a pegar um prato e ir lá para a fila e não olhar para ninguém? Você é o primeiro a fazer isso? Quem me acompanha sabe como é que eu ajo. Ontem a Rosane veio me catar umas 10 vezes aqui. Não, deixa o pessoal comendo. Estou lá, quero que primeiro meus irmãos se sirvam, depois eu. Eu sempre fui assim, irmãos. Não é porque, é sempre questão de educação, de princípio, de honrar as pessoas. É assim. Às vezes o pessoal vai e faz meu prato, me serve, eu aceito, mas se me servir, amém, se não me servir também, amém. Estou preocupado com isso. Você tem que saber quem você é em Deus. Honre as pessoas. Seja alguém honroso. Seja alguém que tenha esse coração de honra. Se preocupar com elas. O pastor Marcelo falou algo hoje na comunhão, que ontem e hoje, que é verdade. O maior padrão de cristianismo não é um avivamento. Eu amo, eu sei que é necessário o mover de Deus para que haja quebrantamento. Mas por que muitos avivamentos acabaram? Porque as pessoas se acostumaram com a presença de Deus. Começaram a ser desonrosos com Deus. Eu vi um pastor nigeriano pregar algo, alguns anos atrás. Ele disse: o meu país já foi muito visitado por Deus em muitos avivamentos e moveres. Eu já vi regiões na Nigéria de desgraça tornaram-se regiões produtivas. Quando se tornaram produtivas, acabou. Foi aquilo que você falou da Suécia, né? Suíça, ficou lá a bênção e Deus foi embora. Se olhar nos avivamentos europeus, meu Deus do céu. Estava lendo a história de John Wesley. Tudo que a Inglaterra é, até hoje é fruto do coração de John Wesley. Até hoje se fala em universidade sobre o que foi aquele homem, as fortunas que ele pegava para montar as vilas que eram antigamente, as casas, muitas coisas que se tem hoje na Inglaterra. Então foi perdido. Por quê? Porque Deus ficou em segundo plano. A gente começa a olhar aquilo que Deus nos deu. Eu dei um exemplo uma vez. Irmãos, eu construí várias casas, e essa última que eu moro, condomínio de excelência. Mas eu fiz porque, primeiro foi que Deus me abençoou. E aí eu dei esse testemunho uma vez, de um casal muito legal. A gente estava trabalhando na vida deles, piraram o cabeção. Assim, um cara com um testemunho, inclusive ele era do Pará. Depois eu te conto o testemunho dele, você vai lembrar que era. O pastor Ibe fala muito do testemunho dele. Lembra? Do roqueiro. O cara esteve aqui conosco por um tempinho. Aí, rapaz, tentamos, mas o cara, sabe, você notava aquela soberba, tipo assim, não conseguia. Aí eu digo: não, vou ver se esse cara, vou ver se a ficha dele cai. Aí chamei ele lá para casa para jantar, falei, aquela coisa que algum restaurante serve bem. O dele chegou que ele viu: uau, pastor, que casa linda, com piscina, pô. Mas é uma pena, né? Que você não tem tempo para desfrutar de nada disso. Eu quase disparo atrás de mim, Satanás, quase digo. Faltou um cabelo de rã. Eu disse: não, irmão, a gente desfruta, mas isso aqui foi feito para desfrutar junto com os santos. Aí ficou todo sem graça. Ou seja, o egoísmo, o orgulho, o cara acha que é para ele. O que ele tem é dele. O que você tem não é seu, o que eu tenho não é meu, é de Deus. O sangue que corre nas tuas veias é Deus que permite. O pulsar do teu coração é Deus que permite. Olha que coisa triste. No ano em que o rei Uzias morreu, na King, lá, né? A Bíblia diz que Isaías viu
Uziarro é Isaías, tá? Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono. Gente, diz assim para o teu irmão: enquanto o orgulho não morre, Deus não se revela. Uziarro. Isaías diz de maneira muito clara: enquanto ele não morreu, Deus não se revelou, Deus não apareceu, Deus não se manifestou. Agora, por que isso? Uzias era rei. 3 unções acompanhavam homens no Velho Testamento, sem ser pela ordem: unção de rei, unção de sacerdote, unção de profeta. Essas 3 unções eram, a maior de todas, é lógico, no campo natural, era o rei. Era o rei. Enquanto Uzias não morre, Deus não se revela. Ou seja, se nós queremos que Deus se revele, que Deus apareça para nós, nós temos que matar o nosso ego. Nós temos que fazer mortificar a nossa carne. Deus só se revela quando o ego morre, quando o orgulho cai por terra. O orgulho é um pecado que tem sido a causa de tremenda miséria ao longo da história da humanidade. Independente de formação, de educação, de cultura, nós somos, por natureza, cheios de orgulho. Agora deixa eu te falar uma coisa, para você também não entrar em crise. É impossível que a gente seja transformado de imediato. É um processo, é aos poucos, amém? Nós vamos tendo maturidade de algumas coisas, nós vamos começando a entender algumas coisas, compreender algumas coisas. Mas você tem que pedir ao Espírito Santo que trabalhe, que você não estagne. Nós vamos sendo transformados. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é o orgulho? Como você me definiria o que é o orgulho? Vamos botar 2 tipos de pecado. Orgulho, 3. Orgulho, fornicação e adultério. Todo mundo sabe que fornicação é a pessoa que não é casada, que se relaciona com outro sexualmente, né? E o adultério é o casado. 3 orgulhos. Aliás, 3 pecados: orgulho, fornicação e adultério. E aí? Vamos lá. São pecados iguais? O que você acha? Sim ou não? Por que não? Orgulho não é um tipo de pecado que você pode cometer como você comete um adultério ou uma fornicação. Preste atenção. O adultério não está em você. Amém? A fornicação não está em você. A fornicação e o adultério é uma escolha, uma decisão. Mas, infelizmente, o orgulho está dentro de mim e de você. O orgulho já está dentro de nós. Está na nossa natureza. Quer que eu te prove? Pega um menininho de 3 anos, com outro de 3 anos ou 4, a diferença mínima. Bota os 2 brincando. Bota um brinquedo só para os 2. Bota só. E deixa eles se engarfinharem. E depois que eles se engarfinharem, você pega os 2, peça desculpa pro. Aí vamos supor que um deles dá uma mordida. No outro. Aí você pega aquela criancinha tão doce, tão fofinha. Peça desculpa. Fulana, tem pegado da Mel. Peça desculpa. A minha filha,
Aí eu falei assim para ela: bem-vinda, Eva. Ela não pediu desculpa nem a pau, ficou ali a minha filha. Eu digo: filha de Eva, minha filha. O orgulho já está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Nós já somos orgulhosos por natureza. Pastor Divino acabou de falar isso. Não tinha. Estavam nus diante do Pai, diante do Abba. Não sei se você já leu, cara, as eras mais primitivas da face da terra. Se não leu, leia, meu irmão. É fantástico. G.H. Pember, eu falo isso direto aqui. Pember diz que aquela aura de santidade, porque alguns falam: pastor, qual era essa veste que Adão e Eva tinham que eles não tinham vergonha? O próprio poder de Deus, a áurea de santidade os cobria, que eles não enxergavam o sexo como nós enxergamos. A partir do momento que Satanás adentra no coração dos nossos pais primeiros, a Bíblia diz que os olhos se abrem, eles começam a entender coisas que nós entendemos hoje. Eu gosto muito da alegação do Pember, porque ele fala uma coisa interessante, olha só. Ele diz que, como uma criança, Deus queria que com o tempo Adão e Eva entendessem o que era adultério, o que era fornicação, o que era homossexualidade, o que era um monte de porcaria que se tem hoje, mas com o tempo. Só que agora o desgraçado, o chifrudo nojento, entra no coração dos nossos primeiros pais, e aquilo entra como uma informação terrível, inclusive algumas questões judaicas pesadas, que eu não vou falar aqui, depois eu até converso, né? Coisas mais sérias do que o próprio fruto que é comido, entende? Onde os dois, se ligou, né? E aí assim, é pesado, eles começam a ter concepções de coisas que não era para ter. Por que o diabo quer desconstruir as nossas crianças hoje na mais tenra idade? Por que hoje os programinhas infantis estão recheados de promiscuidade, de prostituição? Eu contei essa experiência, eu vinha com minha esposa, meu filho Daniel, de uma comunhão com alguns irmãos, e a gente ali vindo para o posto da rua, né? Rapaz, eu vi de longe, a moleca não tinha 7 anos não, sabe? Já formadinha, menininha de 8 aninhos já, toda torneadinha. Rapaz, a menina, gente, numa performance, não vou fazer aqui porque é até feio, né? Mas parecia uma tanajurazinha, botou a bundinha lá para trás. Mas a bichinha saltava no passinho, meu irmão. E a bicha que tome, Daniel, pai, pelo amor. Aí tinha um banana sentado numa cadeira. Não sei se ele estava bêbado. E a menina, descia, subia. Com 8, rapaz, numa performance. É por isso que vem o pedófilo e... Por isso que vem... Porque ele quer destruir, ele sabe que infelizmente a inocência ao ser quebrada é muito... Quantos de nós sofremos situações porque a pornografia entrou de maneira indevida? Pastor Massal gastou isso aqui. Entrou de maneira indevida. Quantos de nós sofremos situações? Quantos casamentos aqui foram destruídos? Quantos dos maridos de muitas de vocês foram embora em busca de amante porque foram desconstruídos? Eu não tenho. Já falei, pastor Marcelo, já falei isso aqui. Acho que o povo está cansado de ouvir. Vamos fazer 35 anos de casado, não é porque sou bom não e minha mulher é muito boa não. Porque, meu amigo, pensamento, ideia, vontade, desejo, propostas, chove, mas a gente é posicionado em Deus, não é porque somos bons, nós somos porcaria nenhuma, nós não prestamos, essa que é a verdade. Mas parece que, às vezes eu falo para alguns aqui, e tem gente que ainda tema, não, você pode ser ruim, eu sou bom. Sabe por que eu falo isso? Porque em atitudes, e agora vou pocar, eu nem comecei. Estava conversando agora com uma irmãzinha aqui. O diabo dizendo para ela: não, vamos embora dessa igreja porque o pastor é muito duro. Se for, já sabe, não estou preocupado com quem vai, não, estou preocupado com quem fica. Não é questão de dureza, é questão de verdade, gente. O pastor Massal trouxe uma estatística aqui, e é verdade, já falei essa estatística aqui. Eu fiz o Desejo Puro lá, você lembra, né? Até com o Juliano. Cadê o Juba? Está ali. A gente sabe dessa estatística. A gente luta para não cair em pornografia. Eu vejo o celular. Eu sei o que vem no meu celular. Meu celular não tem senha. Aliás, ele tem aquela coisa, né, para não... Mas a minha mulher sabe, meu filho sabe.
Os meninos até sabem, alguns Jodas sabem, aquele Mzinho lá. Todo mundo sabe. Aí eu vou estar vendo pornografia. Isso é uma forma de me proteger. Contei, não foi segredo, né? Todo mundo agora sabe a senha do meu celular. Vou mudar agora a senha. Não. Mas é proteção. Quando o diabo vem, pastor Massal, com a ideia de: eita, minha mulher vai ver, meu filho vai ver, os irmãos sabem. E os caras mexem. Eu contei até essa história aqui, e Deus sabe disso. Nunca baixei nem nada pornográfico no meu celular. Mas tem coisa que os meninos disseram que vem carregada, né, com esses vírus. Daniel baixou uns jogos, umas coisas. Aí rapaz, tô lá do nada veio uma cena tão pesada que eu não vou nem contar aqui, que tem gente que vai dizer: ai, meu Deus do céu. E foi rápido. Aí eu falei pro Kleber, já falei logo, falei para minha mulher, digo, vou falar logo, porque vai que esse troço. Bem, olha. Aí falei para o menino: olha esse troço aí, Bruno. Já saí contando para todo mundo. Já contei para todo mundo, para depois vai que, né? Não, eu quero estar em santidade diante de Deus, velho. Aí os meninos foram lá: pastor, tem vírus aqui pesado, vai, tira esse negócio que eu não quero nem ver isso aí, meu filho. Pelo amor de Deus. Notebook. Meu irmão, falei até esse testemunho, uma vez o pastor Santos chegou, não sei se ele fez de propósito, que foi, disse: cara, me presta teu notebook. E o bicho é bom de mídia, né? Ele é quem organiza. Eu falei: tá aqui, pastor, toma aí meu notebook. E eu notei que ele tinha vindo com o dele. Ele não vai descobrir nada, não. Não. Ficou lá a noite toda, no outro dia: ah, querido, obrigado. Não estou dizendo que foi por isso, mas sabe, como é que você está? Porque, meus irmãos, nós somos orgulhosos por natureza. Sabe, o orgulho não é um pecado que você pode cometer da mesma maneira que você comete adultério. Quem sente o vento? Quem sente o vento? Vento. Você não sente o vento? Você pode pegar o vento? Você não pode pegar. Você pode sentir. A mesma coisa é o orgulho. Você não pode pegar, mas você sente. Você sabe que está dentro de você. O orgulho, você não pode ver ele, mas pode ver os efeitos. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3. Porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere o que? A si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenham uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Acabou. Faça essa pergunta, sério. Agora faça verbalizando: como devo pensar em mim mesmo? Nós já temos uma natureza caída. Temos concupiscências, desejos, né? Grandes desejos na nossa carne. Temos. Irmãos, eu gosto de treinar musculação. Eu desde moleque que eu faço. Mas pensa num negócio complicado em academia. Não estou dizendo que você não deva fazer não, tá? Graças a Deus, no condomínio que eu moro tem academia. Meu filho treina comigo. E às vezes, aí o que eu faço, Massal? Boto meu fone, boto num som da porra para não ouvir nada. Boto o óculos do Espírito Santo, porque tem umas almas que é cebosa mesmo. Mas tem um espelho da poxa, do tamanho do mundo. Daniel, vê lá. O espelho de lá tem quase 4 metros. A criatura vai para a tua frente. Saio, meu irmão. Não adianta, velho. Para onde você for. É porque é muito difícil. A Bíblia diz que você tem que fugir da aparência. Foge. Mas tem gente que é igual aquele irmão da escola de samba, lembra? Sentou no sofá. Passou 15 minutos, está amarrado. E a morena rebolando, com tudo de fora, ele está amarrado. Aí o apóstolo foi o César Augusto, contou, o apóstolo César. Disse que ele estava no Rio de Janeiro, hospedado na casa de um irmão, gente boa, um empresário lá e tal. Aí disse que
aquela batucada, ele acordou para tomar café, né? Aí quando ele chegou naquela salona, no cine room lá, estava lá o irmão lá, no sofazão dele lá, está amarrado, e a telã, a morena sambando dele, está amarrado. O apóstolo disse: irmão, não é mais fácil o irmão desligar a TV não? Ao invés de ficar amarrando, você vai amarrar e até acabar o desfile não tem jeito, cara. Tem gente que, não, me manda embora, velho. Não tem jeito. Sabe, queridos, eu quero finalizar. Tem tanta coisa, mas não vamos ouvir o pastor Marçal para não ficar tão tarde, né? A palestra é para começar 8, já são 8h15, se bem que a gente atrasou aí quase 40 minutos. Quando eu sou orgulhoso, eu acho que sei e entendo e sou bom o suficiente para viver sem a ajuda de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu posso decidir o que é certo e errado. Não faça isso. Não faça isso. Orgulho é um pecado que afeta não apenas algumas pessoas, mas todo ser humano tem essa tendência por natureza de querer decidir por si mesmo o que é certo, o que é errado, e acabam com as leis de Deus. Vamos ler Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 14. A gente já conhece isso. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Bota lá para frente. Contudo, as profundezas do Sheol, o inferno da morte, foste precipitado, lançaste e foste no fundo do abismo. Os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda atenção, indignado. Porventura, este homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava reinos, que reduziu o mundo a um deserto, arrasou as suas cidades, nunca permitiu que retornassem para a sua pátria os seus prisioneiros? Ora, todos os reis das nações descansam com honra, cada um no seu próprio túmulo. Tu, no entanto, foste atirado fora da tua sepultura, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Sabe, queridos, o orgulho leva o ser humano a essa queda. Ele acha que pode, né? Assim como Heléu, diabo, Satanás. Lúcifer eu não gosto de usar muito porque é uma palavra criada pelo catolicismo, né? Mas vamos usar diabo mesmo, né? Cogitou ser igual a Deus, está acima, e no entanto olha o seu fim. Não precisava das leis de Deus. Não precisava. Sabe, uma das melhores formas de você tratar o orgulho, anote isso porque é muito importante, anote, é interagir com pessoas e circunstâncias. Porque quando você começa a interagir, virão os ressentimentos, as raivas, virão as tristezas, as angústias. Tudo isso tem raiz do orgulho, decepções, amarguras, contendas, fofocas, tantas coisas. É aí onde você tem que não culpar o outro, mas dizer: cara, eu preciso mudar, eu preciso ser alguém melhor. Eu preciso que Deus estabeleça em mim um padrão para que eu possa quebrar essa raiz.
Os pensamentos começam a fluir, é fato. E aí, meu irmão, tem uma coisa chamada, eu gosto disso, comunhão. Quando você começa a estar em comunhão de verdade, com santos, com homens e mulheres que vocês amam e respeitam, e vocês com sinceridade, porque não adianta você ouvir tudo isso. Tem gente, me desculpa, por favor, não estou falando isso aqui, não é indireta para ninguém. Ah, eu sou assim, pastor, eu não gosto muito de me juntar. Falei, isso aí já... Não gosto muito de falar. Não faça isso. É a melhor forma de você esconder o orgulho. É o melhor testemunho que eu posso dar, eu sempre dou quando eu conheci o pastor Ibe e o pastor Sam. Não precisa nem ele falar. Até meia-noite e meia, ele olhou para o pastor Sam e disse, rapaz, esse aí é bom de trabalhar, viu? Não esconde nada. Vai esconder o quê? Não esconda, seja alguém que abre o coração, tem alguém para você vomitar. Seja alguém decidido a não ficar ofendido, a não ficar passivo ou inativo, em silêncio. Não trabalhe na mentira, não despreze pessoas, não seja alguém que, eu estou desanimado, não quero mais saber. Não, continua, não é fácil. E eu vou finalizar, tem muita coisa, mas eu vou ainda pregar isso, não se preocupe não, com mais propriedade. Só anote isso, como vencemos o orgulho? Tiago capítulo 4, verso 8. Acabou, tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Vai inventar a roda? Tiago 4, 8, acabou, vamos lá. Vamos lá? Chegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Agora, peraí, bota na NVI. Eu falo, pastor, pelo amor de Deus. É melhor. Agora é melhor a NVI. Vamos lá? Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Você está bom, o que mais? Tem jeito, cara. Você quer inventar a roda? Você quer inventar a roda? Não inventa. Eu sei que é normal. Eu olho aqui e vejo muitos casais, eu conheço a maioria aqui. Vai ter o perrengue? Vai ter. Vai ter vontade de dar uma mordida na orelha do cabra? Vai. Vai ter vontade de pegar no pescoço dela? Vai. É muito difícil você de imediato consertar uma briga de relacionamento. Mas ao passar dos dias, tenha pelo menos a sensibilidade e a humildade de pedir perdão. Pastor, não peço. Se ela não pedir perdão, eu não peço. Não, pastor, se ele não pedir perdão, eu também não peço. Maravilha. Espero que um dos dois não morram nesse problema, senão vão para o inferno. Eu vi um testemunho tolo, acho que a maioria de vocês ouviram. Na internet está lá, é o fenômeno Lázaro, não sei quem lembra. Tem um curto e tem um bem longo, né, do testemunho do cara, você lembra? O cara brigou com a mulher, parará, pastor, foi uma briga feia, e morreu, não foi? Num acidente, e a mulher teve que interceder, porque Deus disse para ele, se você não interceder, e não orar para ele ressuscitar, ele vai para o inferno. Rapaz, é fantástico, pai, pelo... Rapaz, quando eu brigo com essa mulher, eu quero consertar logo. Eu falei, Jesus, vai que eu morra. Não deixou sepultar ela. E parece que ia botar o formal, não deixou, né? Bem interessante, bem interessante. Mas o que mais me prendeu a atenção foi o testemunho da mulher dele. Que Deus falou para ela, vá, ore para ele ressuscitar. Porque ele é meu servo, senão ele vai para o inferno. Porque morreu com raiva da mulher. Dá um sorriso para a tua mulher. E diz, eu não quero ficar com raiva de você não. Mas também vale para a mulher também, viu? Está pensando que não vale não, é? Agora também tem o seguinte, se a mulher não orar, né? Entendeu?
Olha como isso é sério, gente. Grandes homens de Deus. Charles G. Finney dizia o seguinte, é Charles Finney: para você ganhar a eternidade é uma vida, mas para você perdê-la basta um segundo. Charles Finney. E é verdade. Tá ligado? Uma proposta, caiu, morreu. Toda vez que eu falo isso, eu não tenho como... Não é que imoralidade seja o ápice do pecado. Mas pastor José Gonçalves contou esse testemunho e é forte isso. O diabo vivia cerceando o cara na área de adultério. E aí ele teve uma crise conjugal, pirou o cabeção e pegou uma garota de programa e levou para um motel. Quando ia ser na hora do vamos ver, que a mulher partiu para cima do cara, que consumou o ato com ele, olhou para ele assim, deu uma gargalhada, baixou a pombagira nela na hora dentro do motel, Massal, e disse: consegui derrubar você. E aí, será que Satanás não existe? Irmãos, achegai-vos a Deus, aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de vocês, pecadores. Nós somos, rapaz, fechei aqui, tem muita coisa, mas deixa isso aí para depois. Tudo prata da casa, não se preocupe não que você vai ouvir essa palavra na íntegra, tá? Não se preocupe, a gente quer ouvir mais de Deus. Queria chamar já aqui o pastor Massal. Vem cá, Massal. Preste atenção. Preste atenção. O segredo. Vou dar um segredo. Tem vários, né? Tem vários. Mas eu aprendo isso com grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. Mas eu, como diz o pastor Boaz, é verdade. A gente lê tudo, mas a gente quer isso para o nosso tempo. Mas eu aprendo com esses discipuladores póstumos, esses homens que deixaram um legado. Preste atenção. Grandes homens de Deus acordavam de manhã, reconhecendo o quanto eles eram miseráveis pecadores. O Spurgeon dizia isso direto dele mesmo. Finney. Tantos homens de Deus reconheciam que eram miseráveis pecadores. Se você não reconhecer o quanto você é pecador, não adianta ficar apontando para o outro. O meu problema não é você, o meu problema não é ninguém, o meu problema sou eu mesmo. Porque a partir do momento que eu sou a imagem e semelhança de Jesus, acabou o meu problema. A partir do momento que eu me esforço de verdadeiramente ser um homem quebrantado, uma mulher quebrantada, o orgulho já não vai ter essa força. Gente, entende o seguinte: até Jesus nos transformar no corpo glorificado, nós vamos ter que lutar contra o pecado. Mas nós, preste atenção, podemos atenuar, podemos sim não permitir sermos presas fáceis disso. Quantos anos a gente fala isso aqui? Quantas décadas? Vamos lá? Humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão, para que no tempo devido ele vos... Porque Satanás, vosso adversário, anda rugindo como... buscando a quem possa tragar, porque ele vai ficar cheirando. Eita, o neto tem cheiro de orgulho, vou morder. Tá. O Tiago, estou ao derredor, dei uma escorregada, agora eu lhe pego. Pá, morde. E Manassés, eu vou ver agora a atitude dele nisso aí. Eu vou ver como é que ele age. Eu vou ver como é que ele age. E aí, meu irmão, se você não agir de forma correta, ele vai, morde. Ele devora. Ele devora. Seja uma pessoa quebrantada, humilde, mas exercite isso na prática. Se esforça. Porque Deus vai se aproximar de você. Mas é você. Porque é impossível. À medida que você se quebranta, se humilha,
Deus vai dizendo: eita, estou vendo ali o meu servo, é a minha natureza. É o que o pastor Divino pregou aqui, gente. Deus descia todo dia na viração do dia, estava tudo perfeito, tudo arrumado. Mas um belo dia ele desce, está uma desordem. O homem se distanciou. Quem foi embora não foi Deus, foi o próprio homem. Deus está no lugar dele como sempre. Por isso ele diz, volta lá o Tiago. Volta lá. Aproximem-se de Deus. Porque ele está na posição dele. E ele vai se aproximar de você, de mim. Amém? Vamos orar pela vida do pastor Massal, porque ele já entra chutando o pau da barraca, mandando